Thank God so much, your Bishop Mapose, in this evangelical ministry in action in Moçambique. Eu agradeço imensamente o nosso eterno Deus para ter enviado neste país de Moçambique o seu servo, o Dr. Luiz Mapose, para poder dirigir a igreja no caminho do reino do céu. And your Bishop and all of you invite me to share love of God together in this Sunday service. Obrigado, o bispo Dr. Luiz Mapose, para ter me convidar nesta igreja para poder compartilhar juntamente com o seu povo a palavra de Deus. I brought peace and the love of Jesus Christ in this country, Mozambique. E eu acredito que a minha chegada neste país é para poder trazer ainda a paz em população de Moçambique. Because we are all brothers and sisters in the Lord. Irmãs e irmãos em Cristo, eu amo vocês. Also, because of time, Porque não temos muito even tempo. though I want to say something so amazing, whole day, whole night, 1 month, 2 months, I have so many messages in my heart, but today, within 1 hour, I have testified that God's living God, Jesus is our Redeemer, Holy Spirit, Kingdom of God. Amém, Bishop. O ensinamento que eu preparei para hoje, por falta do tempo, é um ensinamento que podemos aprender uma semana, um mês, 12 meses e nunca isso vai acabar. Also, one thing, people giving the message, Uma coisa que eu posso dizer, você tem que ficar preparado para bem entender aquilo que eu quero dizer. you have watched magazine through video, the minister of Manmin Church, our Bishop Dr. Jerongni, found Manmin Church, my spiritual father ministry in Korea, all over the world. Acabaram de ver nas imagens o início da igreja Manmin Internacional na Coreia do Sul com o bispo Dr. Jerok Lee em 1982 que ele começou com a visão. After meeting him, after learning from him, Antes de eu me encontrar com o meu espiritual, o meu pai espiritual e começar a aprender as coisas de Deus, even though our Lord blessed me rich and honor as a professor in the university, o bispo Myung Ho-seong era primeiramente o professor na Universidade OCO em Seul, na Coreia do Sul. after meeting him, I look into my heart. Mas quando o bispo Myung se encontrou com seu pai espiritual, o bispo Jerok Lee, ele abriu todo o seu coração So many evil things, human thought, human knowledge. para poder agora seguir o verdadeiro caminho de Deus. After meeting man of God, I came to know that everything under the sun is meaningless, meaningless, meaningless. Mas, antes dele se encontrar com o homem de Deus, ele gostava muito do mundo, as coisas do mundo, ele gostava muito de gozar a sua vida. So that I study Bible every day, 15 hours, kneel down 3 hours, 5 hours, ask the Lord to be used mightily in Africa. Mas depois dele se encontrar com seu pai espiritual, ele pode agora ler a Bíblia por dia 5 horas e fazer a oração durante 10 horas por dia. So that I'm so happy to meet my brothers and sisters in the Lord in the house of God. Eu estou muito alegre hoje vendo na igreja minhas irmãs e meus irmãos em Cristo hoje. Thank you so much, Bishop Mapose and your wife, all the pastor and elder leaders attending today, all brothers and sisters. Mais uma vez, o Dr. Luiz Mapose, juntamente com a reverenda esposa, muito obrigado e a todos os obreiros que são ligados nesta grande visão. Also, Professor Arau, also because of this message, he wants to serve the Lord, spread this message all Africa, all over the world. Eu agradeço também o professor Arão, que é o meu discípulo, porque ele está trabalhando duramente no nosso continente africano para poder espalhar este evangelho da santidade. So that I meet my brothers and sisters in the Lord
It is my great joy in this morning É um privilégio por mim estar aqui esta manhã juntamente com vocês. what is the plan of God. É uma alegria para mim. The plan of God to get true children, you and me. A visão do nosso Deus é ter os verdadeiros filhos que vão entrar no céu. Even though just attend church, worship the Lord, you never say, I can enter the kingdom of God. Então, sem crer em Jesus Cristo como Salvador, você nunca vai conseguir entrar no caminho da So salvação. that all of you remember that Matthew chapter 7, verse 10 to 1, not everybody calls me Lord, Lord, will enter the kingdom of God. Thank you, Bishop. Isso está escrito no livro de Mateus. Todos que chamam, que gritam, Senhor, Senhor, não são todos que vão entrar lá no reino do céu. Only he who does the will of God will enter the kingdom of God. Na verdade, são apenas aqueles que praticam, que obedeçam também aos mandamentos de Deus. And the Hebrew chapter verse 14 say, make every effort to live in peace with all men. Without the holiness, no one will see the Lord. É por isso, está escrito na Bíblia, temos que desejar profundamente no nosso coração para poder entrar no reino do céu e procurando primeiro a sua So justiça. when you read the Bible, in the book of Genesis, chapter 1, verse 1, Gênesis capítulo 1, in the beginning, God created heaven and the earth. no início, Deus criou o céu e a terra. In the beginning, God created heavens, many, many heavens. No início, Deus criou vários céus. And the earth is only one. E Deus é um só Deus. So when you read the Bible, 2 Corinthians chapter 12, verse 1 5, Da forma que está escrito no Epístolo dos Coríntios, existem vários céus. one man was caught up to the third heaven, Alguém foi transportado até no terceiro céu. and he met God. Ele encontrou Deus. He heard inexpressible things that man is not permitted to tell. E ele conseguiu ver as coisas que a boca humana não poderá explicando. Now you know that so the heaven is there is a throne of God in the third heaven. Existem vários céus, mas o nosso Deus fica por cima do terceiro céu. So that you know, so there is a kingdom of God. Isso faz parte do reino do céu. If there is third heaven, Existem três céus. there must be second heaven. Existe first o heaven. segundo céu e o primeiro céu. So that if you read the Bible, Nehemiah chapter 9, verse 6, Isso está escrito nas nossas Bíblias que nós temos. you are the Lord alone. Você poderá encontrar isso. You create heavens and the highest heaven, many heaven. Você vai entender que existem vários céus no reino do céu. After meeting my father, Bishop Jerome, I came to know Bible spiritually deeper and deeper and deeper. Antes de me encontrar com meu pai espiritual, eu não podia entender a Bíblia na sua profundidade. So that our Lord God can create His Son in heaven directly. Eu desejava me encontrar com Deus, mas não sabia quem podia me mostrar o caminho certo. Not to create human being, His children in heaven directly. Isso quer dizer que, na verdade, para poder entrar no céu, temos que ser os verdadeiros filhos de Deus. He created this universe and the earth created the earth, create everything, sun, moon and star, land and sea, vegetation, animal and fish, poultry. Last, our Lord God create Adam from the soil. Deus criou muitas coisas, como animais. Deus criou o mar, Deus criou o peixe, para poder entregar uma vida ao homem, uma vida bonita. When God created Adam from the soil, Quando Deus criou Adão, our Lord gave the breath of life to Adam, o Adão foi abençoado pela palavra de Deus. so that Adam become a living being, living spirit. O Adão estava uma pessoa ungida pelo Espírito de Deus. Our Lord God create animal. Our Lord do not give the breath of life to the animal. Deus nunca deu os nomes aos animais, mas foi o Adão
que foi responsabilizado para poder nomear os animais de uma maneira When apropriada. God create Adam, give the breath of life, Adam become a living being, living spirit. Depois de criar o Adão, Deus lhe deu o poder também para poder criar, God is spirit. porque Deus é espírito. The breath of life means spirit of God. A bênção de Deus, a nossa bênção, depende do espírito do nosso Deus. From that time on, Adam have spirit, soul, and body. Dentro do jardim do Éden, Adão tinha um espírito, uma alma e um corpo. Today, the spirit of Adam is master of Adam. E na altura, antes de cometer o pecado, o espírito do Adão era o seu verdadeiro mestre que dirigia o seu The corpo. body of Adam is not master of Adam. O corpo de Adão nunca lhe dirigiu, mas ele foi dirigido pelo seu So espírito. that today you understand you have a spirit. Hoje cada um de nós vai entender por que nós temos um espírito. Your spirit is master of you. O seu espírito é o mestre do seu corpo. Your body is not master of you. O seu corpo não pode dirigir o seu espírito. But people living in the world, Estamos a viver neste mundo. they think that their body is master of them. Muitas pessoas estão a ser dirigidas pelo seu corpo. So they live for their body. Muitos estão a viver segundo os desejos do corpo. They love sex. Muitas pessoas estão a gostar de fazer sexo antes do nascimento e muitos gostam de ter muito dinheiro. People, they love their body. Porque você ama muito o seu corpo. Love, honor, money, sex in this world. Muitos estão a gostar de ter muito dinheiro, de fazer sexo antes do casamento. Isso quer dizer que você está a ser dirigido pelo seu corpo. Paul said in the Bible, Na Bíblia, o Paulo disse: if you love the world, anything in the world, the love of God is not in you. se você gosta uma coisa do mundo mais do que Deus, você não tem direito de ser chamado filho de Deus. Today, Hoje, do you want to live for your body? você quer continuar a viver segundo os desejos do seu corpo? Bible says, A Bíblia disse: if you love your body, love the world, if you love your body, the love of God is not in you. se você gosta muito do seu próprio corpo, então o amor de Deus e Pai não se encontra com você. Today, I hope you understand through today's message, you love your spirit. Eu quero ajudando você hoje para poder aprender como andar segundo o Espírito. If you die, Se você your morrer, body will be buried underground. o corpo que nós temos vai apodrecer na terra, Your spirit will be immortal. mas o espírito nunca vai ficar preso, porque o espírito vai voltar no céu. You remember today in the book of Matthew chapter 4, 1, 2, 3. No livro de Jesus Mateus, vamos entender essas coisas. said, man shall not live on bread, but on every word that comes from the mouth of God. Então, o corpo, a carne, o sangue nunca vai entrar lá no reino do céu. Hallelujah. Amém. Man shall not live on bread, but on every word that comes from the mouth of God. Muitos gostam de vir na igreja, mas até agora estão a andar segundo a carne. But today, Hoje, check. You tem que olhar no fundo do seu coração. really live for the spirit? Será que você está a ser dirigido pelo seu espírito? Do you live for your body? Ou você está a ser dirigido pelo seu próprio So corpo? today's message Através da pregação de is hoje, about your faith. você vai entender qual é o seu nível da fé. Tomorrow I will talk about the measure of faith together. Amanhã, na conferência dos líderes, vou falar sobre os níveis da fé. Then my brothers and sisters, Meus irmãos, if you have a spirit, se você tem espírito, how can you understand you have a spirit? como você deve entender que dentro de você tem um espírito? Today you go home, Hoje, quando voltar em casa, sleep at night. você vai adormecer na sua cama. You will have a dream. Agora você vai começar a You are sonhar. sleeping. Você está detido na You cama. have a dream. Você está na cama a sonhar. Nevertheless,
a sonhar. Tomorrow morning you will remember your dream. E de manhã, quando acordar, você vai se lembrar do sonho que tiveste à noite, quando estava a dormir na sua cama. How can you remember your dream? Mas como você pode se lembrar do sonho que tiveste à noite? You have a spirit and a soul. Porque dentro de você tem um espírito e uma alma. So God wants you to live for your spirit. E o desejo de Deus é você andar segundo o espírito. Clap your hand before the Lord God. Pode bater as palmas pela glória de Deus. Clap your hand. Pode bater as palmas pela glória de Deus. We have to live for our spirit, Temos um espírito dentro de nós. not live for body. Você não pode andar segundo o desejo da carne. Before meeting my Bishop Jerome, Quando eu me encontrei com o bispo I Jerocli, love honor. eu amava muito a mim mesmo. I love money. Eu gostava de I dinheiro. love the world. Eu gostava I love to trabalho. watch television. Eu gostava passear. I love to play tennis. Eu gostava jogar no tênis. After meeting man of God, Mas depois de encontrar com o homem de I Deus, can see so many evil things, pride, greed, jealousy, man, in my heart. todas as coisas que eu gostava no meu coração, eu comecei a tirar um por um. Today, Hoje, I will talk about the book of Job. vou falando sobre o livro do Jó. And tomorrow I will talk about the for the leaders, pastors, measure of faith. E amanhã, na conferência dos líderes, vou falando sobre a medida da fé. I have learned this message from my spiritual father in Seoul, Korea. Porque eu aprendi esta mensagem ao meu pai, bispo Jerocli, na Coreia do Sul. I did not receive revelation Eu nunca recebi esta revelação. because a man of God pray before God. He received revelation, teach one by one this book of Job, the whole Bible from the Genesis to the book of Revelation. Mas o meu pai recebeu a revelação de Deus e começou a escrevendo uma depois uma. So that I can stand on the pulpit because of your bishop, all of you welcome me in this morning. Muito obrigado, pastor Mapos, para ter me convidado para administrar a palavra esta manhã. Today, Hoje, because time is limited, não temos muito tempo. I don't know how the Holy Spirit lead me in this message, book of Job. Eu peço o Espírito Santo para poder me ajudar para administrar esta palavra no livro do Jó. Today's message Esta mensagem, about faith of Job quero falar sobre a fé do Jó, é o nosso tema. will help you change your life. Este tema vai ajudar a cada um de nós para poder mudar a nossa forma de crer. In the book of Job, chapter 1, verse 1, No livro do Jó, capítulo 1, versículo 1. Job was blameless and upright, feared God and shunned evil. A Bíblia disse: o Jó foi um homem abençoado e ele amava muito a Deus. What does the Bible say? O que a Bíblia disse? Job was blameless, upright, and feared God, shunned evil. O Jó andava segundo a vontade de Deus, ele nunca andou no caminho do pecado. And then all of you will say, oh, all of you have a good faith like Job, like Job. Há muita pessoa que anda a dizer: Senhor, quero ter a fé como a fé do Jó. But when you understand the book of Job, this message, you know how to have faith you know the faith of Job. Você conhece o nível da fé do Jó. Okay, who was Job? Quem é Jó? He had 7 sons and 3 daughters. A Bíblia disse que ele tinha 7 rapazes e 3 meninas. And he has many children and also so many animal livestock. Ele era rico, ele tinha muitos animais. He was the greatest among the people of the East. Aquele povo, o Jó, era abençoado mais do que todo o povo que morava no leste do bairro. If Job was the greatest among the people of the East, you know that how people love Job, honor Job, and because of his way of life. Porque ele era uma pessoa abençoada e todos os moradores do bairro gostavam muito do Jó. So that one day, sons of God appeared and Satan appeared before God. Mas a Bíblia disse: um dia os filhos de Deus desceram na terra para passear. O Satanás também
andava junto com eles. But never think that enemy Satan entered the kingdom of God, present themselves before God in the kingdom of God. O Satanás não tem direito de poder entrar no reino do céu, mas ele acompanhou os filhos de Deus que estavam a descer na terra para passear. Even though you are living in Mozambique, Aqui em Moçambique, you can buy mobile phone, you can talk with your friend in London and the United States. você pode comprar aqui uma coisa como telefone para poder enviar ao seu irmão que vive fora de Moçambique. In the spirit world, the angel talk with God. Isso também é a mesma coisa para Deus. Our Lord God give the message to the angel messenger. Deus entregou uma mensagem aos seus anjos para poder trazê-lo na terra. When you are doing everything, your angel, if you receive Jesus as personal Savior, our Lord send one angel to you. Então Deus também ele é capaz de poder enviar para você um anjo para poder te transmitir uma mensagem. When you play, when you sleeping, when you are doing anything in this world, your angel report it to the heaven. Quando você ora, quando você fica na cama para dormir, quando você trabalha, os anjos poderão se comunicar com vocês através dos vossos espíritos. At the same time, enemy Satan O Satanás, looking for someone to devour in this world. o Satanás também andava junto com os anjos procurando na terra. If you do not obey God, so keep His commandment. Ele estava a procurar quem é que obedeça a palavra de Deus na sua totalidade aqui na terra. Enemy accuse you, oh, this brother, this sister commit adultery last night. Então, aquela pessoa que andava a cometer adultério, pecado, o diabo não tinha nada a ver com eles. Ele estava a procurar somente aquela pessoa que anda a obedecer na palavra de Deus. Because our Lord God do not protect you from the enemy. Porque quando você ama Deus, obedece a sua palavra, o Senhor vai te proteger contra o inimigo. If you meet a car accident, Pode acontecer o acidente, if you are suffering from sickness, mas se você também está doente, it means we did not obey God's word fully. se você obedece da palavra de Deus, isso nunca vai acontecer na sua vida. So through this trial, God help you to kneel down, repent, to be true children of God. O Senhor vai te ajudando até quando você ser o verdadeiro filho de But Deus. today, Hoje, there are two kinds of trial, very simply. eu quero falar sobre duas coisas que aconteceu. When we do not obey God, so we will face trial. Talvez você não anda a obedecer a Deus na sua totalidade. Pode acontecer também na sua But vida. today, in case of Job, Hoje vou falar sobre o Jó. even though Job did not commit sin, O Jó nunca cometeu o pecado. our Lord allowed Job face great trial. A Bíblia disse, ele amava a Deus, ele andava segundo a vontade de Deus. To bless Job to be in the spirit. Até quando Deus abençoou ao Jó para ser um homem espiritual aqui na terra. To be better child of God. Para poder ser o verdadeiro filho de Deus aqui na terra. Then our Lord God said to the Satan, O Senhor disse ao Satanás, wherever you come from, está a sair aonde, where Satanás? come from Satan? Está a vir da onde? From roaming through the years and going back and forth in it. O Satanás disse, eu estava a passear aí na terra, agora quero voltar Then embora. God said to Satan, have you considered my servant Job? O Senhor disse ao Satanás, será que você consideraste o meu servo Jó? There is no one like Job in this world. He is blameless of light and feared God, shunned evil. Porque o Jó é o meu verdadeiro amigo, ele anda segundo a minha palavra e ele obedece ao meu mandamento. Then enemy said to Satan said to God, Então o Satanás respondeu a Deus, does Job fear God for nothing? Deus, será que o Jó anda a obedecer na sua palavra à toa? Does Job fear God for nothing? Não é à toa, porque você lhe abençoou. Your Lord God put a hedge around Job. He is become rich. He is prosperous. Então, basta só de pôr a sua mão na sua riqueza, você vai ver o que vai acontecer na vida do Jó. Because Job was blameless of light, feared God, shunned evil. O Jó é a pessoa que andava segundo a palavra de Deus. So Lord put a hedge around Job and his household, Toda a sua casa foi abençoada por causa dele. so that Job
was prosperous. His household, his animal, all life was prosperous. E tudo que ele tinha como a riqueza, Deus abençoou porque ele andava segundo a palavra de Deus. But at this moment, Depois desse momento, enemy said to the Lord God, o Satanás voltou mais a Deus. if you stretch your hand and strike Job all he has, Ele disse: Deus, o Jó não anda segundo a sua vontade à toa, porque ele foi abençoado, mas pode colocar a sua mão nos seus bens. Job will curse you and to your face. E vai ver, este homem vai te negar, nunca vai mais acreditar na sua palavra. Job did not commit sin. Mas o Jó nunca cometeu o pecado. Nevertheless, Ender's enemy accused Job to face trial. Our Lord allowed him to face trial. O inimigo estava a acusar Jó perante o Senhor, mas na verdade o Jó nunca tinha cometido o pecado. When you strike Job, A fé do Jó. everything he has in his hand, in your hand, but on the man himself, do not lay your finger. A Bíblia disse que Deus disse ao diabo: tudo o que ele tem, agora eu quero colocar na sua mão. Você pode fazer tudo o que quiser na riqueza do Jó. When the enemy strike Job's family and all everything he has, E quando o inimigo matou todos os filhos do Jó e ele recuperou toda a sua riqueza, God said to enemy, never touch Job's body, even his finger. Deus disse ao Satanás: você pode fazer isso tudo, mas nunca pode colocar a sua mão na vida própria do Jó. Now in your life, Na tua vida, if the Lord does not allow you, you will not be suffering from sickness, you will not be accident. na sua vida, se a mão do Senhor nunca te protegeu, você nunca vai ter sucesso. Even though Job did not commit sin, Talvez você nunca cometeu o pecado, enemy said to the Lord, if you strike Job, all he has, he will curse you to your face. mas o diabo pode te acusar a Deus. But our Lord allowed the enemy to accuse Job. Este foi o projeto do inimigo na vida do Jó. So immediately, Imediatamente, God allowed his enemy Satan strike all he has. o Satanás acabou destruindo tudo que o Jó tinha na sua vida e na sua família. Enemy inside Sabian church, Sabian people. Ele perdeu todos os seus filhos no mesmo dia. Enemy Satan inside Chaldean people. Ele perdeu toda a sua riqueza num dia só. Took all the Job's livestock. Ele perdeu tudo que ele tinha como a reserva. Killed Job's servant. O Jó ficou sem nada. Also, if you read the Bible, Job chapter 18, 17, 19. O Jó capítulo 8, versículo Suddenly, 19. a mighty wind swept in front desert, struck the four corners of the house of the children. O Satanás, ele estava a tentar fazer tudo para acusar o Jó, para lhe mostrar, lhe levar no caminho do pecado. But he lost all children, all livestock. O Jó, depois de perder tudo que ele tinha, But you remember that Job said, may the name of the be praised. como você sabe, está escrito na Bíblia, o Jó respondeu: Deus que me deu e Deus que recebeu, deixa que a glória seja dada ao Deus. You can see that Job never cursed our Lord God Almighty, even though he lost all he had, all children. Na sua vida, quando Satanás colocou a mão, matou todos os filhos e tirou toda a riqueza, o Jó nunca abriu a boca para poder cometer o pecado através da palavra. Job chapter 2. O Jó capítulo 12. Once again, Satan come to the Lord God. O Satanás voltou novamente a Deus. The Lord God asked Job, asked Satan, O Deus perguntou ao Satanás: where have you come from? está a sair aonde, o diabo? From roaming through the earth, go back and forth in it. Eu estou saindo passear aí na terra, agora estou voltando. Have you considered my servant Job again? Deus disse: será que você viu o meu filho Jó? Yes, he still maintain his integrity through the insight
me against him to ruin him without any reason. Yes, eu vi o Jó que se encontra lá na terra, toda a riqueza que ele tem. Even though Job did not curse God, O Jó amava muito Deus, once again enemy come to the Lord God. mas o inimigo voltou mais a Deus para acusar de novo o Jó. Even though enemy, O inimigo, he know he was a liar. ele é o pai das mentiras. So Satan said to Lord, if you strike Job to his all he has, he will curse to your face. O Satanás disse a Deus: se colocar a tua mão na riqueza e na vida do Jó, o Jó vai te abandonar. But Job did not curse God. Ele vai te abandonar. Second, come again. O Satanás voltou mais. Now this time, Agora, strike Job's bone and body. então o Satanás colocou a sua mão na própria vida do Jó. Surely Job will curse to your face. O Jó ficou ferido em todo o seu corpo. But when God allow enemy strike Job, Por que Deus permitiu ao diabo de pôr a sua mão na vida do the Jó? Lord God said to the enemy Satan, O Senhor disse ao diabo: but you spare Job's life. você pode tocar no seu corpo, If the Lord do not allow any person, you cannot die. mas você não pode pôr a sua mão na vida do Jó, somente no corpo. Death and life depend on God. Porque a vida depende de Deus. Immediately the enemy then went out from the presence of God. Imediatamente o Satanás retirou-se diante do Senhor. Enemy Satan afflicted Job with painful sources the whole body of Job. E a partir daquele dia houve muitas feridas em todo o corpo do Jó. Now Job was in miserable situation. O Jó não podia sentar nem dormir. At that time, you know that his wife said to Job, Como você sabe, todo o corpo com as feridas não tem como viver. are you still holding on to your integrity? Isso era somente para poder testar a fé do Jó. Curse God and die. Porque Deus é o nosso Deus. Even though Job's wife encouraged her husband, darling, no, God is living God. Don't worry about your sickness. But on behalf, are you still holding on to your integrity? Curse God and die. She said like this. Você pode ter a doença, você pode ter o problema como a pobreza, mas se você acreditar em Deus todos os dias, nas orações com a fé, o eterno Deus nunca vai te deixar. So through today's message, Você pode ouvir essa mensagem. to meet a good wife is a great blessing. Isso vai nos ajudar para poder crescer na fé. At the same time, to meet a good husband also is a great blessing. O Satanás poderá também testar a sua vida, mas você não pode deixar cair na armadilha do diabo. When Job's wife said like this, curse God and die. Olá, essas coisas quando aconteceu, o Jó podia ofender a Deus e morrendo. Job said, O Jó disse: you are talking like a foolish woman. eu nunca posso ofender a Deus pelas minhas bocas. Oh, my darling, Eu não posso. you are talking like a foolish woman. Mesmo que eu estou doente, depois de perder tudo, nunca posso ofender Deus. Shall he accept good from God and not trouble? Porque tudo que nós temos era Deus que nos deu. Ele nos deu os bens, também como os mal. Eu não posso ofender a Deus. What did Job say? O que Jó disse? Shall he accept good from God and not trouble? Isso depois de sofrer muito tempo, todas as coisas que estavam escondidas no coração do Jó começou a sair. Through this message, Através desta mensagem, you have to discern this message right or wrong. você pode entender esta mensagem, This message, esta pregação. shall he accept good from God? É para poder ajudar-nos a conhecer o verdadeiro Deus. It is true message.
É uma mensagem Our verdadeira. Lord God want to bless you, your life, your journey, your family, your children, your marriage life, till you meet our bridegroom Jesus in the air. Talvez você está muito abençoado. Você tem família, tem filho, tem filha, tem muitas riquezas. But Job said, O Jó também tinha. shall he accept good from God and not trouble? Mas no momento do sofrimento, ele disse: tudo que nós temos, recebemos por Deus, que seja bom ou que seja mal. Job thought that our Lord God bring the trouble to the children of God in this world. O Satanás pode trazer os problemas na vida do povo de Deus só para poder perturbar a sua fé. Today you will know that Mas hoje, depois de entender essa our mensagem, Lord God, your Father, want to bless you good things in your life. você tem que amar o teu Deus todos os dias na sua vida. Our Lord God do not want to give you trouble. Você não pode negar Deus quando acontecer um problema na sua vida, não. But today Job said, Hoje, shall he accept good from God and not trouble? pode ser nos momentos bons, como nos momentos difíceis, você tem que continuar a amar Deus. Now Job was suffering from painful sources in his whole body. Imagina, ele que tinha ferida em todo o seu corpo. Job thought that our Lord God brought his trouble to him. Mas ele estava sempre a amar a Deus com a sua dor. Who brought trouble to Job? O que ele fez? When God allowed. Quando Deus colocou a mão na sua vida, Enemy brought trouble to Job this time. foi Deus que enviou o diabo para poder fazer isso na vida do Jó. Without knowing the will of God spiritually, Job said, shall he accept good from God and not trouble? O Jó disse: eu não posso ofender a Deus, porque tudo que acontece, que seja bom como mal, é a vontade de Deus. Then in the Bible, Na Bíblia, James chapter 1, verse 13, 15. Tiago capítulo 1, a Bíblia disse: When you are tempted, quando você está sendo tentado, man is not tempting people. pode ser esta tentação o diabo que enviou, God not tempt anyone, and evil cannot be tempted by evil. porque Deus não pode tentar ninguém. You are tempted Mas na verdade somos tentados by your own evil desire. somente pelos desejos dos nossos próprios corpos. You are tempted. Você está a ser You tentado? face trial Você está a ser tentado? by your own evil desire. Não é por Deus, mas você está a ser tentado pelo seu próprio desejo da sua carne. Because your own evil desire, Porque você gosta de muitas coisas. you met without sleeping with your husband. You met another man, and you are infected by HIV. Você que está casada, mas ainda abandona o teu marido para ir namorar com outro homem fora do casamento. Why you are suffering from HIV? E você vai ser tentado pelo seu próprio desejo. By your own evil desire, Isso é o seu próprio desejo. you slept with another man who are infected by HIV. Você está a gostar do outro homem do que o seu próprio marido. Isso é o desejo do seu próprio corpo. Now, Agora, our Lord do not tempt you. Deus não pode tentar ninguém. Want to bless you. Deus quer te abençoar. If you are tempted, Deus quer te abençoar. face trial Deus quer te levantar. by your own evil desire. E Deus quer te proteger contra todos os desejos que se encontram no fundo do teu coração. Hallelujah. Amém. Hallelujah. Amém. Today's message, step by step, will touch you. Esta pregação acho que vai ter lugar nos nossos corações. And Job's three friend Eliphaz, Bildad, Zophar heard about Job was in a miserable situation. O Jó se ajoelhou e começou a gritar, a se lagrimar diante de Deus. Now Job's three friend came to Job's house. Então, veio à casa de Jó. Job's three friend came to Job's house Os amigos de Jó vieram à casa de Jó and to comfort Job. e vieram para visitar a Jó. But when they come to Job, Job was
was in a miserable situation. Mas quando vieram à casa de Jó, eles estavam numa situação miserável. So they did not say anything for 1 week. Eles levaram uma semana sem falar nada diante de Jó. If you read the Bible, Quando você lê na Bíblia, in the book of Job, chapter 3, verse 1, no livro de Jó 3:1, Job opened his mouth Jó abriu a sua boca and cursed the day of his birth. e amaldiçoou o dia do seu nascimento. What happened now? O que aconteceu agora? Job could not endure his suffering. Jó não conseguiu suportar o seu próprio sofrimento. Job opened his mouth, Jó abriu a sua boca, cursed the day of his birth. amaldiçoou o dia do seu nascimento. What did Job say? O que ele disse? If he cursed the day of his birth, it means that he cursed his father, his mother, he cursed our creator God. Amaldiçoar o dia do seu nascimento implicava amaldiçoar o nascimento da mãe, do pai e o dia do nosso próprio Deus. Today, Agora, in the book of Job, chapter 1, verse 1, no livro de Jó 1:1, Job is blameless of light and feared God, shunned the evil. Jó aparece como um homem reto, sincero, temente a Deus, que se desvia de todo o mal. But in the book of Job, chapter 3, verse 1, Mas já no Jó 3:1, Job could not endure his suffering, o mesmo Jó não consegue suportar o seu sofrimento. opened his mouth, Abre a sua própria boca cursed the day of his birth. e amaldiçoa o dia do seu nascimento. What did he say? O que ele disse? May the day of birth barren. Que o dia do meu nascimento seja amaldiçoado. And the next, E a Job seguir, chapter 3, Jó 3, you read chapter 7, o versículo 7. chapter 3, verse 7. 3, 7. May that night be barren, may no shout of joy be heard in it. Ah, que solitária seja aquela noite e suave música não entre nela. What does Job say? O que Jó disse? Okay, no, slow. Que esta noite se torne estéril, que a alegria seja banida. May that night be barren, Dia e noite sejam enterrados. may no shout be heard in it. Que não haja alegria naquele dia. What did Job say? O que Jó disse? Why my mama, papa sleep together at that night, they enjoy their night. There was no shout of joy be heard in it. I would not become, my mama would not become pregnant. I would not born in this world. Jó está a dizer, por que papai e mamãe naquela noite se encontraram, dormiram juntos, celebraram? Se isso não tivesse acontecido, eu não teria nascido, não teria vindo a este mundo. Job said like this. Jó está a silêncio. Because mama, papa sleep together, enjoy them, shout of joy was her. Essa com papai na mamãe na vanho shelana nili ka usiku lelia, ikola ninga tsaliwa namuhla. Because of that, my mama become pregnant. É por isso que minha mãe ficou grávida I was born in this world. e eu nasci, estou aqui. So that I am suffering painful so in my whole body. E eu estou aqui com todo esse sofrimento no corpo. Now, Bible say, A Bíblia diz, Job was blameless of light, feared God, shunned evil. ele é um homem reto e sincero, temente a Deus, que se desviava de todo mal. When Job faced great trial, Mas quando ele passou por grande tribulação, what come out from his mouth? o que saiu da boca dele, Evil thing come out from his mouth. o mal saiu da boca dele. Hallelujah. Aleluia, Hallelujah. aleluia. Chapter 3, verse 11. Versículo 11. Por What? que não morri eu desde a madre? Why? Em saindo do ventre não expirei? Job said, Jó diz, why did I not perish at birth and die as I came from the womb? ayini ni nga fanga kama nali kuzula mamana wa mina, ayini ni nga helewanga hi moya na nali ntsongwana. And verse 12. E versículo 12. Why were they near to receive me and blessed that I might be nursed? 12. Por que me receberam os joelhos e por que os peitos para que eu fosse amamentado? Now, when you are living a happy life, Ele já não está a ter uma vida alegre. when the Lord bless you, Quando Deus te abençoa, you can say, I love God, I love Jesus, I love Holy Spirit, I love Kingdom of God. eu amo a Deus, amo o Senhor, amo o Espírito de Deus. But when you face a small trial, Mas quando encontra uma tribulação minúscula, you can say thank you,
Você consegue dizer obrigado, obrigado? But when you lose to your children, when you lose to your family, when someone kill your wife, you will become angry. Geralmente quando você perde os teus filhos, perde a sua esposa, você fica furioso. The very evil thing deep in his deep heart. Então havia maldade lá no fundo do seu coração. Through this big trial, Durante esta grande tribulação, it came out from Job's mouth. essa maldade saiu da boca de Jó. So that today, Para que hoje, because of this trial, Job become a spiritual man. por causa dessa tribulação, Jó se tornasse homem espiritual. Even though Job did not commit sin, Até mesmo que ele não tivesse why cometido did God pecado, allow Job to face trial 2 times? Deus permitiu que ele passasse por tribulação 2 vezes. To bless Job in a special way, to be a spiritual, to be a true child of God. Para que ele se tornasse espiritual e para que se tornasse filho de Deus. Job's three friends, Eliphaz, Bildad, and Jobal, came to Job's house to comfort him. Os 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildad e Nadab, Now vieram Job visitá-lo. opened his mouth, cursed his birthday. Então, Jó naquele dia amaldiçoou o seu próprio nascimento. Now, when three friends honor Job, serve Job, love him so much, but today, when they heard Job's denomination, Job's Os amigos, cursing, and they were disappointed. os amigos honravam tanto a ele, mas quando ouviram ele amaldiçoar o dia do seu nascimento, ficaram completamente decepcionados. So that when you open your Bible, Job chapter 4, Então, quando você abre a sua Bíblia em Jó 4, verse 3, versículo 3, think how you have instructed many, how you have strength, feeble hand. diz: Eis que ensinaste a muitos e esforçaste as mãos fracas. You would have supported those who stumbled, you have strength, faltering knees. 4. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam e os joelhos desfalecentes fortificaste. Verse 5, 5. but now trouble come to you. Mas agora te vem mal a ti You are discouraged, it strikes you, and you are dismayed. e te enfadas e tocando a ti te perturbas. Job, consider now. Jó agora, Verse 7, aqui look neste at the versículo Bible. 5. Who being innocent has perished. Quem é que sendo inocente pereceu? Who being innocent has perished. Quem é este que mesmo sendo inocente pereceu? When I look at Job, Quando eu olho para a situação de Jó, you are not innocent. vejo quando olho para ti, vejo que você não é inocente. So you are suffering from this painful source in your whole body. Você está, por que está sofrendo por esse todo mal no teu corpo? We know that you are innocent. Jó, nós sabemos que você é uma We know pessoa that inocente. you are the of light. Sabemos que você é uma pessoa da luz. But verse 8, Mas aqui no versículo 8, as I have observed those who plow evil and those who sow trouble, reap it. segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. Eliphaz said to Job, Então eles disseram a Jó, as I observed you, ele faz disso a ele, a Jó. those who plow evil, those who sow trouble, reap it. Now you reap it, you are suffering painful sources in your whole body. A lava byala o bihi, va tshovela o bihi. Então ele Jó, o tshovela leswi u nga byala swona. Who brought sickness to Job? Hi mani nga vuyisa mavabyi ka Jó? Enemy Satan. A ka va nga Satani? Hallelujah. 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 But now Eliphaz Agora Elifaz condemn Job, judge Job. You plow evil, sow trouble, you are suffering from your sickness. avuya a ta tshinya Jó ku wena u tshovela leswi u nga byala swona. Hallelujah. Hallelujah. It was I. Fui eu. It was I. Fui eu. I choose other people. Eu sou a pessoa que julga. I condemn other people. Eu julgo outras
pessoas. It is you and me. É o irmão e eu. We are living this world Nós estamos aqui neste mundo. without knowing the people living another church, without knowing the pastor, without knowing any man. We choose other people. We condemn other people. We speak it over other people like Eliphaz. Sem conhecermos as vidas das pessoas a fundo, nós os julgamos a eles por pertencer a outras igrejas, outros pastores, nós julgamos a eles como filhos de Deus. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. It was I. Fui eu. It is you. É o irmão. Today is the day. Hoje é o dia. Through this book of Job, Por meio desse livro de Jó, there are many things to check our heart. é tempo de nós examinarmos os nossos corações. My Bishop Jerongni O meu Bishop Gerald Lee preached this book of Job for 5 years. pregou sobre o livro de Jó por 5 anos. 5 years. 5 anos. Why this book of Job written in the Bible? Por que é que esse livro está escrito na Bíblia? Through today's message, Esta mensagem de hoje, we can look into our who we are. ela revela ou assemelha-se a quem nós somos, na verdade. Even though enemy brought sickness to Job, Assim como o inimigo trouxe má doença para Jó, and Eliphaz said to Job, e aconteceu aquela situação para because Jó. you are not innocent, As pessoas que são inocentes, because you are not of light, pessoas que são da you luz, plow evil, pessoas que não são you do sow mal, trouble. pessoas que não são do Now, mal também enfrentam You are suffering dificuldades. from sickness. Então Jó teve doença. And Eliphaz said again, E ele faz disso o que o amigo dele? chapter 5, verse 1, Aqui no capítulo 5 ele faz disso. call if you will, but who will answer you? Chama agora alguém que te responda. What did Eliphaz say to Job? Ele faz, o que ele diz a Jó mesmo? Call if you will, but who will answer you? Chama agora a quem te responda. But Bible say, A Bíblia diz, call to me, I will answer you. clama a mim e responder-te-ei. Eliphaz teaching Ele faz a donde você lê, sabe? is a long teaching. Ele faz te trazer o ensino errado. When you read the Bible, Quando você lê a Bíblia, we have to discern what is wrong, what is right. nós devemos saber o que é certo e o que é errado. Chapter 5, verse 18. Ainda no capítulo 5, versículo 8, And chapter 4, verse 8, chapter 5. 8, 18, For God wound, but he also bind up. porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. He injure, but his hand also heal. Ele fere e as suas mãos curam. Eliphaz, Ele faz. God give you injure, also God heal you. God give you blessing, God heal you. And talk randomly without knowing the will of God spiritually. Ele trouxe esse ensino, Deus fere, Deus cura e continua a trazer esse tipo de mensagem. Ele faz o amigo de Jó. In the book of Job, chapter 6, No livro de Jó 6, Job said, chapter 6, verse 9, 6, 9, God would be willing to crush me, to let loose his hand and cut me over. por favor, que Deus me esmague, que Ele estenda a mão e me termine. And Eliphaz said, Job said, verse 30, E Jó diz aqui no versículo 30, is there any weakness on my lip? na minha língua há iniquidade, Is there any weakness on my lip? na minha boca não discerno mal. What did Job say? O que Jó diz? Is there any weakness on my lip? Haveria porventura alguma fraqueza em mim? When Eliphaz condemned Job and cursed Job, he said, is there any weakness on my lip? Ele responde isso ao que ele faz, diz, quando ele traz aquele ensino, ele pergunta, há algum mal em mim? What did Job say? O que Jó diz, afinal? Job cursed the day of his birth. Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. May that night be barren. May no shout of joy be heard in it. I would not have born in this world. I would not be suffering from my sickness. Ele amaldiçoou o dia, a noite, dizendo que se aquele dia não tivesse acontecido, ele não estaria a padecer daquela enfermidade. Even though he said like this, Ainda que ele tenha dito daquela forma. is there any weakness on my lip? Então ele depois volta a perguntar e diz, haverá alguma iniquidade em mim? Hallelujah. Glória a Deus. Then one of the friend Bildad sitting beside Job and his friend, Então, estando aí Jó sentado com seus amigos, and in the book of Job chapter 8, no livro de Jó,
8. The second friend Bildad opened his mouth. O segundo amigo, chamado Bildade, abre a sua boca. And verse 3. No versículo 3. Does God pervert justice? Does God Almighty pervert what is right? Deus derrubaria a lei, o Todo-Poderoso derrubaria a justiça. And verse 4. E versículo 4. When your children sinned against God, He gave them over to the penalty of their sin. Se vossos filhos pecaram contra ele os entregou ao seu pecado. Now, second friend Bildad, because your son died because of sin. Amunganwako busy Bildad, abo wena uhlupheka imakashi Joho. Without knowing anything, also Bildad chose Job's son. They committed sin, they died. Na yena Bildad angativita nchumu avuya ku wena uhlupheka imakashi Joho xa wena. When you check your life, Quando você avalia tua vida, we do not know about the neighbor, about our friend, about our co-worker. You talk randomly and choose people, and Bible says never judge your neighbor. e você vê a vida dos colegas, vizinhos, de forma aleatória, você acaba julgando os outros, enquanto a Bíblia diz, não julgues ao próximo. In the book of Matthew chapter 1, verse 1 to 5, Mateus, no livro de Mateus, if you judge your friend, you too judge, will be judged. capítulo 5 diz, da forma como tu julgares, será julgado também. Don't look at sawdust of your brother's eye. Diz, não se preocupe com o cisco que está no olho do teu amigo. Look at the plank of your eye. Preocupe-te com a trave que está nos teus olhos. Our Lord won't only look at me, Então eu preciso de olhar a mim. only look at myself. Eu devo olhar para mim mesmo. Do not judge our neighbor, friend, our family. E não julgar aos vizinhos, amigos e familiares. Hallelujah. Glória a Deus. Then Job chapter 9, Jó 9, Job said, verse 2, versículo 2. indeed I know that this is true. Eu sei que é assim mesmo. How can a mortal be righteous before God? Como um homem estaria bem diante de Deus? And verse 14, Versículo 14. how can then I dispute with God? Como posso responder a ele? How can I find word to argue with God? Quais palavras escolher para discutir com Deus? Even though Eliphaz cursed Job and judged Job, even though Bildad cursed Job, judged Job, Ainda que Elifaz tenha amaldiçoado e julgado a Jó, Bildade também amaldiçoado e julgado a Jó. till now you can see Job become humble. Aqui nós conseguimos ver Jó a ficar humilde. But now, Job chapter 11, verse 1, No capítulo 11, versículo 1, Job said, Jó então diz, aqui o outro amigo de Jó, verse 7, Job chapter 11, verse 7, o outro amigo de Jó, 11, 7, Sofar é o nome dele. Job said, Sofar diz o seguinte, Job, Jó, Job, Jó, God has even forgotten some of your sin. houve pecado sobre si como consequência do teu. Porventura, versículo 7, igreja, porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou conhecerás a perfeição de Todo-Poderoso? Job, Jó, our Lord God has even forgotten some of your sin. Deus teria porventura feito alguma coisa em resposta aos teus pecados? You commit great sin. Você só pode ter cometido pecado muito This grave. penalty, Essa punição it is not a great penalty to não é you. tão grande para ti. Now this time, Agora é tempo. Job expected Jopal will comforted him. Jó, ele então começa a ser imputado culpa pelos pecados. But when Eliphaz, Bildad, Jopal, all three of friends condemn Job, speaking of Job, Quando então os amigos dele, Elifaz, Zofar, Bildade, condenavam e julgavam a Jó, now Job become very angry. agora Jó fica extremamente furioso. Open your Bible, Job chapter 13, Vamos abrir Jó 13, verse 2. 13, versículo 2. Job, verse 2. Assim diz, What you know, I also know. I am not inferior to you. como vós o sabeis, o sei eu também. Não vos sou inferior. But I desire to speak to the Almighty to argue my case with God.
Mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. In the book of Job, chapter 9, No livro de Jó 9, verse 14, 14, how can I argue with my God? 3. Como é que eu posso discutir com meu Deus? But now, Agora, when Sripranda, Eliphaz, Bildad, Jopal condemned Job, now become angry, he said, here I desire to speak to the Almighty and to argue my case with God. então quando Bildad, Sofar e os seus outros amigos lutam, ou melhor, contendem contra ele, ele então começa a trazer esse discurso que ouvimos no versículo 4. Verse 18, Ou no versículo 18 continuar. now that I have prepared my case, I know I will be vindicated. Este já tenho ordenado a minha causa e serei achado justo. Verse 19, Versículo 19. can anyone bring charge against me? If so, I will be silent and die. Quem é que contenderá comigo? Se eu agora me calasse, renderia o espírito. Now, Agora, this is the first round argument between Job and Job's three friends. esta é a primeira ronda de discussão entre Jó e os seus 3 amigos. This book tells you and me Este livro ensina a mim e ao irmão argument between Job and Job's three friends 3 times. a discussão entre Jó e os seus 3 amigos em 3 rounds. There are 3 rounds of argument between Job and Job's friend. Há 3 rondas de discussão entre Jó e os seus 3 amigos. Because of time, Por conta de I have tempo, no time to talk about second round argument of between Job and Job's friend. não tenho chance de falar sobre a segunda volta e a outra da discussão entre Jó e seus amigos. Now open your Bible, Job chapter 22. Vamos abrir então Jó, Now this capítulo is 22. third round of argument between Job and Job's friend. Esta é a terceira volta da discussão entre Jó e seu And amigo. verse 9. 9. Job chapter 20 verse 9, Eliphaz said to Job, you sent widow away empty-handed and broke the strength of the fatherless. Jó 22:9, igreja. As viúvas despediste vazia e os braços dos órfãos foram quebrantados. What did Eliphaz say to Job? O que ele vai estar a dizer a Jó desta vez? Oh, I know now you become rich. Why you are become rich? Eu sei agora por que te tornaste rico, Jó. Oh, you said to us, I will help widow, I will help the orphan. You took all the money in your pocket. Você fingiu de como quem ia ajudar os órfãos e viúvas, afinal ele estava a levar aquilo para o teu próprio bolso. You send the widow away with empty hand. Você mandou embora as viúvas com mãos vazias. Broke the strength of the fatherless. E você quebrou a força daqueles que eram órfãos. Now I know you become rich. Agora sei como é que você se tornou And rico. choose like to the Job. E ele continua a falar assim para Jó. It is true. Nowadays, even though many people ask, please give me money, your clothes, your something to Africa, some evil men of God, some evil people sold this, get money in their pocket. E, infelizmente, às vezes se percebe este fenômeno mesmo em dias como hoje. Algumas pessoas pedem doações em nome de estarem a ajudar a África e depois levam estas coisas para o seu próprio benefício. Bildad, Bildad, he sometimes cheat other people, get money in his pocket like without supporting widow. ele está a dizer que Jó fazia isto, que tomava o dinheiro e colocava no seu bolso sem apoiar as viúvas como fingia fazer. Como He fingia want to fazer. get money in his pocket Ele está a dizer que Jó levava o dinheiro e colocava no bolso. because he had experience. Então, na verdade, quem fazia isso era Bildad. Então, He porque sought ele tinha to- essa experiência, acusava Jó da mesma. He thought that this job also sent widow away empty-handed, to not support orphans. Porque Bildad tinha este hábito, então culpava Jó de ter o mesmo hábito de mandar as viúvas embora sem o mantimento. In Kenya, Lá no Quênia, 10 years ago, há 10 anos atrás, there was general election. houve eleições gerais. There are good friends between you, he and me. Havia 2 amigos lá. He is another tribe, Amigos, um de uma tribo I am another tribe. e o outro da outra tribo. They are talking about who will be a president of Kenya. Eles discutiam sobre quem seria o presidente de Quênia. Then I insist one
I love one man, he will become friend. You instead, your another man will become a president. Então, um dizia quem vai ser presidente é o amigo dele, e outro defendia o seu outro lado, dizendo que quem será presidente é o seu respectivo amigo. In the beginning, No começo, just talk briefly. eles começaram a falar assim. At last, E At no last. fim, no fim, one of friend took a stone, kill his friend me. dos amigos pegou 2 pedras e matou aquele com quem estava a discutir. It happened in Kenya. Aconteceu isso assim mesmo lá no Quênia. This is a human being. Ele matou a ser humano. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Now, Agora, Book of Job chapter 23. livro de Jó, capítulo 23. Paul said, Job said, Jó diz, verse 8, versículo 8. if I go to the east, God is not there. Eis que se me adianto ali não está o Senhor, se torno para trás não o percebo. If I go to the west, I do not find God. Se torno para trás não o percebo. When he's at work in the north, I do not see God. Se opera a mão esquerda não o vejo. When he turns to the south, I catch no glimpse of him. Encobre-se a mão direita e não o diviso. What did Job say? O que Jó disse? Even though I go to east, I cannot find God. If I go to the west, I could not find God. Quando vou para o oeste não encontro Deus. Quando vou para o oeste igualmente não vejo a Deus. What does that mean? O que isso está a significar? Job did not have good faith. Jó já estava a ficar sem uma fé Job tão did not genuína. have a spiritual faith. Ele não tinha uma fé When espiritual. Job lost his son and all the property, Quando Jó perde os seus filhos e a sua propriedade, he loved God than property and the children. ele amava a Deus mais do que as propriedades que ele tinha. But when he was suffering from his whole body, Mas quando ele já estava a padecer no seu próprio corpo, he was oppressed with painful in his whole body. ele estava oprimido no corpo inteiro. He loved his life than God. Ele começou a amar mais a sua vida do que a Deus. Who give their life because of love of God? Quais são aqueles que dão a sua própria vida por amar a Deus? Daniel, Daniel's friend. Daniel, Even though they were at the point in the lion's den, mesmo estando lá na cova dos leões, Daniel's friend Daniel estava lá. gave their life Ele saiu de lá vivo, for the glory of the Lord. de lá da cova dos leões. Daniel's friend Daniel love God than their life. amava mais a Deus do que a sua própria vida. When Job was painful source in his whole body, Quando Jó então ficou enfermo em todo o corpo, we can see today Job loved his life than God. agora estamos a descobrir que ele amava mais a sua vida do que a Deus. Through today's message, Então a mensagem de hoje, there are different kind of faith. nós temos diferentes níveis de fé. Some people have faith of children. Algumas pessoas têm uma fé de criança. Some people have the faith of young men. Outras pessoas têm uma fé de jovem. Some people have the faith of father, like Abraham. Outros têm uma fé de pai, como Abraão. So through today's message, Através desta mensagem, I want to help you tomorrow measure of faith. eu trarei amanhã os níveis de fé. Hallelujah. Glória a Deus. Some people have the faith of children. Algumas pessoas têm fé de criança. Some people have the faith of young men. Outros têm fé juvenil. Some people have the faith of father, like Abraham, like Paul, like Moses. Outros têm uma fé patriarcal como a de Moisés, de Abraão e aquela linhagem. Now, Agora, Job loved God than property and children. Jó amava mais a Deus do que as propriedades But de seus when he was filhos. at the point of death, Mas quando o deserto he chegou, loved his life than God. ele amou mais a sua vida do que a Deus. Bible says, A Bíblia diz, Job is blameless of light and feared God, shunned evil. Jó era um homem reto, sincero, temente a Deus e se desviava de todo o mal. He was good faith physically, Era um homem de fé muito boa, física. but spiritually, Entretanto, espiritualmente, he did not have a perfect faith in his heart. ele não tinha fé
no seu coração, espiritualmente falando. Paul had the faith of a young man. Paulo fala de uma fé de um jovem. But our Lord looked at the heart of Job. Mas Deus olhou então para o coração de Jó. When God trained Job through trial, he will become a spiritual man to love God than his life. Então Deus treinou a Jó por meio da tribulação para que ele se tornasse um homem grande na fé, espiritualmente falando. Hallelujah. Glória a Deus. When Job became angry, Quando Jó ficou furioso, in the book of Job chapter 30, aqui então no capítulo 30, verse 1, Jó 30, but versículo 1. now they mock me, men younger than I, Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, whose fathers I would have disdained to put with my sheepdog. e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. My brothers and sisters, Irmãos e irmãs, can you curse your friend, father and mother like this? xa twala a ku zuka a papai ni mamana wa makwenu hi ndlela leyi. When Job faced trial, Loko Jó a khumana ni timhaka phelazi, he said to his three friends, now they mock me, men younger than I, you whose fathers I would have disdained to put with my sheepdogs. loko xa swi vava Jó a byela vanghani vake vazazi va ku a vapapai va n'wina a ri va nga faneli nambi ku hanya xikazi ka swihazi swavo. We will never say like this. A hi faneli ku tshuka hi hlaya swa ku fana ni leswo, But when you face big trial, kambe loko ku huma xihingakanyo xa ku twala, the evil thing came out from our mouths, a swa ku biha leswi nga halandzeni swi huma hi nomo wa hina. so that you can understand. Also, Elihu appeared. A ku vota wa swa ku naswona swi humelelile. One of the young men, friend of us, three friend, appeared and said something. Dos homens amigos de Jó apareceu e falou certa coisa. But we do not say about because of time. Mas nós não vamos continuar por questões de tempo. But if you read Job chapter 38, Mas se você ler a Bíblia no Jó, our Lord heard the argument between Job and the three friends, how they talk together, judge together, and condemn each other. e você vai poder acompanhar paulatinamente como é que Jó e seus amigos discutiram e lutavam contra o outro em palavras. In the book of Job chapter 38, No livro de Jó 30, verse 3, 38, versículo 3, verse 2, ou melhor, versículo 2, the Lord answered Job. o Senhor respondeu a Jó finalmente. Verse 2, Versículo 2. who is this man that darkened my counsel with word without knowledge? Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? When Job's friend condemned Job, judged Job, also Job cursed his friend and condemned and judged Job's friend together. O que estava acontecendo é que enquanto os amigos de Jó condenavam e amaldiçoavam a Jó, Jó também amaldiçoava os amigos. If we have a good faith like Abraham, Se você for alguém de fé tão espiritual quanto if we have a good Abraão, faith like Daniel and Stephen, como Daniel e os seus amigos, even though Jesus put to death to the Stephen, ainda que tenha passado pela morte como Estevão, Stephen said like Jesus, forgive them, they do not know what they are doing. Estevão, ele disse, Deus, deixa eles, perdoa, pois não sabem o que estão a fazer. If anyone want to kill you, Ainda que queiram te matar, if anyone stole all your property at home, ainda que alguém venda todas as tuas propriedades lá em if you casa, have the faith of father like Abraham, se você tiver a fé de pai como de Abraão, we have to say, Father, forgive them. você deve dizer, Deus perdoa. They do not know what they are doing. Eles não sabem o que estão a fazer. Today, Hoje, if anyone kill my wife, se alguém matar a minha esposa, if I kill my all children, se alguém matar a todos os meus if I filhos, stole everything in my house, se alguém roubar todos os meus pertences, can I curse them? é isso que eu devo fazer, amaldiçoar mesmo. Father, Pai, forgive them. perdoa-lhes. They do not know what they are doing. Não sabem o que fazem. Jesus prayed on the cross. Jesus fez isso na cruz. Even though Roman soldiers hang Jesus on the cross, our Lord Jesus prayed on the cross, Father, forgive them, what they are doing. Ainda que os soldados romanos estivessem ocupados crucificando, ele orou e disse, Pai, perdoa-lhes por quanto não sabem o que fazem. Our Lord God wants all of you have this kind of faith of Father like Abraham, Moses, and Paul. Nós temos que ter esta fé de pai como Abraão, Moisés e Paulo. Hallelujah.
Hallelujah. So that you do not live for your body. Então não devemos amaldiçoar ainda que a doença venha ao nosso corpo. If you love your body and you are tempted by the enemy, Se você amar o teu corpo e for tentado pelo inimigo, if you live for the spirit, e se você viver dessa you will forma, lead by prayer every day. você vai precisar de orar todos os dias. Then you will not be tempted by the enemy Satan. Você pode até ser tentado por Satanás. So that now our Lord heard the talk, the argument between Job and Job's friend. Então o Senhor ouviu a discussão entre Jó e os seus amigos. In the book of Job chapter 38, told appear, who is this man who darkened my count with word without knowledge? Então Deus, em outras passagens do livro, ele diz: quem é este homem que menciona o meu nome sem ter tanta atenção? Praise yourself like a man, I will question you, you will answer me. E ali diz: eu perguntarei, o Senhor responderá, conforme Deus diz. Where were you, Job, when I laid the foundation of the earth? Deus pergunta: onde é que estavas quando eu montei as fundações do mundo? Now, Agora, when God appeared, quando Deus aparece, if you read the Bible, quando você vê na Bíblia, in the book of Old Testament, no livro do Antigo our Testamento, Lord appeared to Abraham, appeared Moses, give the message to the Moses, give the message to the Abraham. o Senhor apareceu para Abraão, apareceu para Moisés, trouxe-lhes uma mensagem para cada um. But Job said, Mas Jó diz: if I went to the east, I cannot meet God. quando vou para o oeste, não encontro If a I Deus. went to the east, I could not find God. Quando para o oeste vou, não acho a Deus igual a Because ele. he was not a man of God. Porque ele não era homem, He was not a spiritual man. não era homem espiritual. Our Lord cannot talk with Job. Não há como se falar assim de Jó. Still our evil thing rooted in a deep heart. Sendo que ele era alguém que tinha maldade lá dentro do coração. Now our Lord appeared. Agora o Senhor aparece. Then in the book of Job chapter 40, No livro de Jó 40, verse 3, 4, 5. versículo 3, 4 e 5. Job answered the Lord, I am unworthy. How can I reply to you? I put my hand over my mouth. Jó respondeu a Deus e disse: eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca. I spoke once, but I have no answer twice, but I will say no more. 5. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Now Job becomes silent when the Lord God appeared to him. Então Jó fica calado quando o Senhor Deus aparece a ele. In the book of Job chapter 42, No livro de Jó, capítulo 42, Job said, Jó diz: my ears had heard of you, but now my eyes have seen you. 5. Verse Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. I despise myself and repent in dust and ash. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. When Job repent in dust in ash, Quando Jó arrependeu-se, our Lord forgive Job's sin. o Senhor diz: eu vou perdoar o pecado de Jó. Bless him to be a man of God. Então ele já havia se tornado um homem de Deus. Hallelujah. Our Lord God do not allow anyone face this big trial. Então aqui vemos Jó como alguém que encarou uma grande tribulação. When God blessed Joseph to be in trial 2 years in prison to become a prime minister in Egypt. Vemos algo similar quando Deus coloca José para ficar muito tempo na prisão, como formação até que ele se tornasse primeiro-ministro no Egito. Why did God allow Daniel to be in the lion's den big trial? Por que seria então que Deus permitiu a Daniela que entrasse na cova dos leões? Bless Daniel to give glory to God in the kingdom Mede and Persia. Então Daniel, depois daquilo que ele passou, ele subiu e ascendeu a posições de destaque no reino da Pérsia. Hallelujah. I was at the point of death 1988. Eu estava num ponto de deserto em 88. I am 74 years old. Eu tenho 74 anos de idade.
When I was 9 years old, Quando eu era de 9 anos de I idade, received Jesus as a personal Savior. eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador. My mother died when I was 5 years old. Meu pai e mãe morreram quando eu tinha 5 anos de idade. When my father get married to stepmother, Quando meu pai casou when I was 12 years old, quando eu tinha 10 anos de idade, my father loved another woman meu pai teve outra mulher. and left home did not support my family. Então eles não conseguiram mais suportar-me a mim. Around 50 years ago, Por volta dos 15 anos de idade, Korea was very poor than Africa. Coreia era mais pobre do que a África. But at that time, I was received Jesus as a personal Savior 1955. Na altura eu havia aceitado a Jesus Cristo nesse ano 55. I was not wandering in this world. Eu ainda não estava aqui. Who can take care of my grandmother, stepmother, young sister, pay my school fee in my life? Os meus avós, bisavós é que cuidaram da minha escola quando era mais novo. I studied in the daytime in the school. I work very hard to get money at night Eu acordava no meio da noite quando eu ainda estava nas escolas primárias and pay my school fee, support my grandmother, my stepmother, young sister when I was 17 years old. e eu tinha que trabalhar duro naqueles tempos para suportar os meus avós quando eu ainda era muito novo. And become primary school teacher, Então eu me tornei alguém importante lá become na escola. secondary school teacher, Tornei-me professor da escola become high secundária, school teacher, tornei-me professor da become a universidade, lecturer, me tornei docente, get to take a MA degree and a doctor degree, alcancei os níveis de PhD, catedrático, and become a lecturer, me tornei catedrático, become a senior lecturer, me tornei catedrático and sênior, become a professor in the university. me tornei professor lá na universidade. When the bless me, Glória a Deus. because of knowledge of the world, Por causa das obras de when the missão, Lord bless me, rich and honor, rich and honor, glórias e honras não são para mim. I love myself. Eu glorifico a Deus. But at 1988, No ano de 98, if you read the Bible, Hebrew chapter 12, verse 6 to 9, 88, quando nós vemos em Hebreus 7, the Lord discipline everyone who accept as a son. diz: o Senhor exorta todo que o tem como filho. If there is no discipline, Se não houver exortação, disciplina, I was an illegitimate child. eu seria filho ilegítimo. Because of trial, Por causa da tribulação, I could kneel down in the hospital. eu tive de estar ajoelhado. If I die now, Se eu morrer agora, who will take my rich and honor? quem vai levar então as minhas riquezas e honras? Ask the Lord, Pergunta ao Senhor: Father, Pai, I'm a sinner. eu estou aqui. Forgive me. Coloca em mim. If you heal me, Se o Senhor me curar, I will devote myself for the glory of the Lord. eu hei de me entregar para a glória de Deus. Oh Lord, heal me. Senhor, I cura. will devote my for the glory of the Eu Lord. vou devotar a minha vida para o reino So de when I Deus. repent 1 month in the hospital, Então eu me arrependi, nessa altura eu estava no hospital. power of the Holy come upon me E o poder do Espírito Santo veio sobre mim and heal my sickness. e curou-me da minha enfermidade. Clap your hand before the Lord God. Louvado seja o nome do Senhor. When the Lord healed me, Quando o Senhor me curou, when the Lord healed me, quando o Senhor me curou, God blessed me meet man of God. o Senhor me abençoou, deu o privilégio de encontrar homens de Deus. After meeting my Bishop Jerong, Eu encontrei homens de Deus de renome. I was amazed. Eu fiquei maravilhado. Today, this message, Book of Job. Hoje a mensagem do livro de Jó. When I heard the message from him, Quando eu pego nesta mensagem, it is my life. é como se fosse vida para mim. I read my life like Job. Quando olho para Jó, é como I se read fosse like Eliphaz. Quando eu I read my life like Bildad. como Bildad. I read my life like Jopal. Vejo a minha vida como Sofar. It was me. É como se fosse eu. Hallelujah. 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 God wants you Deus quer que o irmão live for your spirit. que você Your, cresça espiritualmente. your spirit need word of God, O teu espírito precisa da palavra de but Deus. your body need chocolate. A tua carne precisa de coisas Your da body tua need carne. sex, Você precisa de coisas daqui. but do not love the world. Mas hoje, escuta a palavra de Deus. In the book of Job, in the book of 1 Timothy, chapter 2, verse 4, 5. 1 Timóteo 2. Timothy, Cinco, chapter seis. 1, verse, chapter 2, verse 4, 5.
1 Timóteo 2, 5 e 6. Our Lord God wants all men to be saved. O Senhor quer que todos os homens sejam salvos. Our Lord wants all men to be saved. Quer que todos os homens sejam salvos. Come to the knowledge of the truth. Que não pereçam. What? E conheçam a verdade. Our Lord wants all men to be saved. Come to the knowledge of truth. Quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. But when you look at the world, Mas quando nós olhamos ao mundo, vemos o mundo, you have secondary school children. você encontra crianças na escola You secundária. have university student children at home. Você vê filhos da universidade. My brothers, university student 98% commit adultery. Você encontra jovens na faculdade, 98% envolvidos em fornicação. University student 95 commit adultery. 95% de universitários cometem fornicação. They are Christian. São cristãos. They stand on the pulpit. Eles põem They are choir member. eles vibram aqui no púlpito. Hallelujah. Glória a Deus. It is true. É verdade isso. In Kenya, No Quênia, secondary school, nas escolas secundárias, 70% 70% commit adultery. cometem fornicação, adultério. We cry. Nós choramos. What did Jesus say? O que é que o Senhor diz? Do not cry for me. Jesus diz, não chorem por mim, cara. Cry for yourself, your brother. Clame, chore por ti e pelos teus irmãos. I am so happy to meet your Bishop Maputo Amapose and all of you. Muito feliz por encontrar, conhecer o vosso bispo Mapos. I want to Todos introduce vocês. my bishop this message. Eu vou trazer essa mensagem ao I meu want to bispo. help how to give all the message and to your bishop, all of you, and have power and through by the grace of God. Eu vou fazer questão de passar esta mensagem ao vosso bispo pela graça de Deus. When I come to Africa, Quando eu venho para a África, our Lord bless me, meet big, all the bishop meet me, 27 African country, and to hear this message, they welcome me. And I provide this message to the bishop pastors, to this message, now we are to be united as one, working together. tenho a intenção de partilhar esta mensagem ao encontro dos bispos e pastores aqui à África, para que sejamos unidos neste reino de Deus. Humbly I say to you, Humildemente digo a I do not vocês, receive revelation. I do not receive revelation. eu não recebi revelação. I can teach Bible because of my father. Eu preguei esta mensagem por causa do meu pai. Thank you so much. You allow me preach this message today. People, the Lord God, people, my brothers and sisters. Muito obrigado por permitirem que eu pregue esta mensagem hoje, meus irmãos e irmãs. Hallelujah. Tomorrow Amanhã, in the seminar, very important message. amanhã no seminário trarei uma mensagem muito importante. Measure of faith. Sobre os níveis de fé. I will tell you something. Eu vou vos dizer algumas coisas. When you deliver your baby, Quando você dá luz, dá parte, they are infant. existem When they grow, os bebês quando crescem, the infant become children. aqueles seres se tornam crianças. The children will grow. Quando a criança então The cresce, children become young men. se torna jovem. When the young men get married, Quando o jovem se casa, they become young papa. se tornam adultos. When they become 50 years, 60 years old, Quando atingem os 60 anos de they idade, become old papa. se tornam vovós. So when you have faith, Então, quando você tem fé, when you're born again, quando você é nascido de I novo, can say you have the faith of infant. pode dizer, você tem uma fé de recém-nascido. And after attending church 1 month, 3 Depois, months, então, 1 year, de vir ao culto, meses e por aí em diante, try to live by the word of God, you have the faith of children. ler a Bíblia, meditar, se torna então na fé de criança. So when you put the word of God into practice, Então, quando você coloca a palavra de Deus em prática, then we can say you have the faith of young men. então podemos dizer que tem fé de jovem. When you pray fervently, Quando então prossegue, read the Bible again and again, é a Bíblia de forma contínua, you can have the faith of young você men. pode então ter a fé de jovem. From that time on, you can hear the voice of the Holy Spirit. Então, no momento que começa a ouvir a voz do Espírito Santo, If you hear the voice of the Holy Spirit, se você ouve a voz do Espírito Santo, Paul,
Paulo. Know that Ananias Sapphira kept money at home, half of the money. Então veio naquele caso de Safira e Ananias, Pedro na verdade. When I pray Então quando eu oro and the Holy teach me, e o Espírito me ensina, I can look your heart, eu consigo perceber then os I teus can corações. teach you well. Eu sei o que é que vocês precisam, eu ensino isso. Hallelujah. Hallelujah. And if you are ready to die for the glory of the Lord, Então você cresce na presença de Deus. if you have the faith of father like Abraham, Se você então começa a ter a fé de pai como Abraão, then our Lord give you power, perform miracle and wonder. então Deus te dá poder para operar milagres, sinais, prodígios e maravilhas. To testify God's living God, Jesus is our Redeemer. E o Senhor diz: aquilo que vocês quererem, eu hei de fazer. Hallelujah. If I have enough time, Será que tenho ainda tempo? I can give more message, more and more. Se eu tivesse mais tempo, traria mais e mais Thank you so mensagens. much, my brother, interpret Muito my obrigado, message. meu amigo tradutor, Because of him, I can continue give the message. para que eu então prossiga a trazer a mensagem. But one thing, Mais uma coisa, our Lord wants you to be true children of God. o Senhor quer que nós sejamos verdadeiros filhos de Deus. Not everybody calls me Lord, Lord will enter the kingdom of God. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Only he who does the will of God will enter the kingdom of God. Somente os que fazem a vontade do meu Pai entrarão no reino dos céus. And Hebrews chapter 12, verse 14, Em Hebreus 12, 14, make every effort to live in peace with all men. faça o esforço necessário para viver em paz com todos os homens. Without holiness, no one will see the Lord. Porque sem santidade ninguém verá Deus. Thank God for standing pulpit today. Obrigado por permitir-me que eu esteja em pé no púlpito Thank hoje. Bishop Mapose, all of you, Obrigado, Bispo Maposse, e a todos to vocês share this message by the grace of God. por poder compartilhar esta mensagem pela graça de Deus. Now, this time, Neste momento, we are Job. nós somos